Na Arena Corinthians, o Timão fez 2-0 no Patriotas da Colômbia e avançou com certa tranquilidade às oitavas de final da Sul-Americana. Vamos aos gols com a narração do Éder Reis. Escanteio cobrado. Olha o desvio de cabeça, é gol! Cássio, manda a bola pra frente, vamos a 48. Aliás, o Corinthians pode marcar mais um e conseguiu com o Pedrinho. Gol do Corinthians! Pois é, no jogo de ida, o Corinthians havia empatado fora de casa em 1-1 e com esse 2-0 em Itaquera, está na próxima fase da Sul-Americana e também por lá estão falando Fábio Carille e Balbuena depois da vitória do Timão 2-0 e da classificação contra o Patriotas. Tem muito mérito por colocar uma bola muito boa dentro da área, né? A gente tem cobradores muito bons, o caso do Maicon, do Jadson, do Giovani, até mesmo o Arana também. Então acho que é mais mérito coletivo. No sentido de que todo mundo faz um movimento na hora de cobrar o escanteio ou falta. Carille, aqui, gostaria... Boa noite. A gente fica feliz, né? Sabemos que ia errar um pouquinho mais do que o normal, né? 4 jogadores da frente ali que não vem jogando, tudo dentro de uma normalidade. Giovani já foi muito bem contra o Fluminense. Marquinhos já vem jogando nos jogos, Cleiton entrando hoje em campo, tendo possibilidades de fazer gol no início, Casim, que a gente já sabe que é ali na frente. Então é uma dor de cabeça assim que é boa, né? O campeonato vai se afunilando, chegando no final do ano, a gente sabe que vai começar a ter alguns problemas e é bom a gente contar com todos. Carille, gostaria que você falasse do Pedrinho, né? Tem muito torcedor que fica ansioso, principalmente para esses jogadores da base que se destacam, né, na Copa São Paulo, Carlinhos, o Pedrinho, e aos pouquinhos você está colocando o Pedrinho e a gente já vê que ele já está conseguindo um embate maior com os adversários e marcou o primeiro gol dele, né? Gostaria que você falasse especificamente do Pedrinho. Pedrinho, jogador de muito talento, todos nós já sabemos, né? Temos que ter paciência para ir lançando aos poucos mesmo, estamos fazendo um trabalho especial com ele. O torcedor pode ficar tranquilo, não só o corintiano, mas o torcedor brasileiro, que é uma joia mesmo, que a gente tem que lapidar cada vez mais, que é de um potencial muito grande. E Balbuena, você também estava cercado hoje de jovens, né? O Léo Príncipe, o Pedro Henrique, Guilherme Arana, o Maicon. Como é para você, né? Um jogador mais, apesar de novo, mas com mais experiência, cercado dessa molecada do Corinthians? Cara, eu fico tranquilo, porque eu vejo o pessoal treinando dia a dia, da forma que estão treinando, todo mundo fica tranquilo, porque sabe que todo mundo está se dedicando e todo mundo tem esse compromisso que na hora que aparecer a oportunidade de jogar, eles vão dar conta. Como fizeram hoje, como já teve vários jogos também de exemplo. E nosso time é isso aí. Quem sai um, entra outro. E a gente tenta que o rendimento coletivo não diminua, independentemente de quem joga e quem não. Acho que isso é mérito também do Carille e mérito do compromisso de todos os jogadores em questão isso. Que quem não está jogando está trabalhando forte também no dia a dia, para quando aparecer a oportunidade poder fazer um bom trabalho. Fábio, tudo bem? A pergunta que eu te faço é em relação justamente a essas opções que você vem ganhando, né? O Léo entrou pelo lado direito, foi bem. O Marquinhos Gabriel vem jogando, o Giovani aos poucos vai recuperando também o ritmo que o destacou no Atlético Mineiro. Você está provando, rodada a rodada, com os problemas que vem tendo, que o Corinthians tem um elenco, diferentemente do que foi dito no começo da temporada, né? Que quando você arrumou um time, tem um time. Agora, quando as peças estão sendo requisitadas, você está mostrando também para todo mundo que tem um elenco, que não são apenas os titulares? Flávio, no começo, na parte final da primeira fase do Campeonato Paulista, eu já fiz um rodízio grande de jogadores, né? Chegamos a jogar com 7 jogadores
contra a Linense, se eu não me engano, da base, né? Já preparando eles, trabalhando o dia a dia, o mesmo que os atletas titulares trabalham, a equipe de baixo também, é tudo muito definido, então facilita para mim, facilita para o atleta, facilita o conjunto, né? Então, sei que o Marquinhos é mais por 1 contra 1, sei que o Giovani é mais armador, sei que o Cleiton é mais finalizador, né? Cada um dentro das suas características a gente procura usar em cima daquilo que o jogo pede. Fábio Carilli, depois da vitória do Corinthians, 2-0, o Jô está falando ao vivo também, vamos ouvi-lo. Cara, não é um milagre, obviamente que a nossa equipe são seres humanos, né? Mas é uma equipe segura, uma equipe que defende muito bem, cara. A gente tem que frisar sempre isso, até toda hora a gente repetindo isso, mas é porque a gente demonstra, né? Mas difícil de fazer gol na nossa equipe, é difícil de ganhar da nossa equipe. A gente manter esse nível de concentração. Hoje, é claro que não foi em alto nível, como a gente está acostumado a jogar, até pelas mudanças, mas fizeram bem, jogaram bem, fizeram o papel, cada um fez seu papel e merecidamente foi a vitória. Agora, Jô, essa fase espetacular do Corinthians, a Europa voltando só agora, você tem uma expectativa, uma esperança de ser chamado pelo Tite aí para o próximo compromisso da seleção? Cara, eu tenho, cara. Toda a convocação eu vou ficar esperançoso, até pelo momento que eu vivo, o momento que o Corinthians vive, né? Eu tenho trabalhado para isso, de sonhar de novo com a seleção brasileira. E essa próxima convocação não vai ser diferente. Se não for dessa vez, não vou me frustrar, não vou ficar triste, vou continuar trabalhando, que eu sei que uma hora vai aparecer. É só continuar fazendo os gols necessários e ajudando a minha equipe. O Arana passou por aqui, tá com o cabelo aqui ZL, e cobrou de você, falou, o Jô tem que fazer a parte dele também. Vai fazer, não? Não, eu não vou fazer, porque eu já tenho 30 anos, já passei essa fase de fazer as coisas no cabelo, até porque a mulher também não vai aceitar, então quem manda em casa é a esposa, então ela não vai aceitar e eu passei dessa fase de ficar fazendo coisas no cabelo, né? Fazer o simples, né? Jô, tá aí, ó, o Jô disse que não vai mexer no cabelo, não. O Arana fez o Z e o L aqui, que significa a Zona Leste, né? É o bairro, é a zona identificada com o Corinthians e com a fiel torcida. Vamos à coletiva do Fábio Carilli e do Balbuena. Seguindo essa caminhada aí. E, Carilli, a respeito do Pedrinho, eu queria que você falasse um pouquinho mais, você respondeu aqui anteriormente, que você está fazendo trabalho com ele. Que tipo de trabalho que tem que ser feito para um jogador de 20 anos que mostra essa capacidade, esse potencial que ele tem, para que não fique só no potencial, né? Personalidade, a gente já percebeu que ele tem. O que pode se fazer para que o Pedrinho se torne essa realidade? A questão aí não é nem tanto técnica e tática, tá? É mais um trabalho que está sendo feito aí, já ganhou alguns quilos, e a gente observa que mesmo ele entrando, a parte final dele, ele sente muito, né? Sente muito, normal. Durante o Campeonato Paulista, os 3 ou 4 jogos que ele iniciou, a gente teve que tirar ele logo no início do segundo tempo, por não aguentar ainda suportar os 90 minutos, e agora a gente está colocando e está vendo que ele está abafando. Tudo dentro de uma normalidade, então o trabalho principal que a gente está tendo um cuidado não é tático nem técnico, e sim de preparar ele melhor para virar um atleta mesmo. Agora o goleiro Cássio ao vivo depois da vitória do Corinthians. O respaldo do treinador e do grupo, e o grupo do Corinthians sempre acolheu todos, acho que não só o Pedrinho, como os outros meninos, quando precisa jogar. Entram, a gente vê o Pedro Henrique também entra no lugar do Pablo, que vinha muito bem, muita personalidade, fazendo os jogos bem seguros, então acho que esse é um conjunto, mas a gente fica muito feliz por ele, porque é um menino bom, um menino que tem uma cabeça boa e tenho certeza que tem muita coisa boa pela frente para ele. Agora, Cássio, confiança é tudo desse Corinthians, porque vencendo de 1-0 ali, se os colombianos fizessem um gol, a partida podia ir para os pênaltis, né? Mas vocês ficaram na mesma toada, muita marcação, é muita confiança isso também, né? É confiança, porque o se no futebol não existe, né? Lógico, era um placar arriscado, né? Era um placar que, se uma desatenção, a gente podia tomar um gol de empate, podia até complicar o jogo. Então, eu acho que teve alguns momentos que faltou um pouquinho de concentração. Eu acho que a gente errou algumas bolas que a gente não costuma errar, mas é normal do jogo. Mas acho que a equipe se portou bem, não teve nenhuma grande chance, a equipe adversária. Acho que todo mundo tentou cumprir a função, então a gente sai muito feliz por ter conseguido essa vitória e a classificação.
você projeta já a próxima rodada do Brasileiro contra o Flamengo, né? Um time que é muito forte e está na briga aí pelo título também. Como mais uma equipe, eu acho que com todo o respeito ao Flamengo, é uma grande equipe, mas a gente tem o total respeito a todas as equipes e a gente tem que continuar trabalhando, dedicando para fazer um grande jogo e na frente da nossa torcida, que com certeza o nosso estádio vai estar lotado, a torcida vai estar empurrando e a gente ir em busca de mais 3 pontos. Estão dizendo que se ganhar do Flamengo, aí o título brasileiro... Não, de maneira alguma. Tem muita rodada pela frente. Muita rodada pela frente, a gente não pensa assim. É lógico, a gente está feliz com tudo que está acontecendo, isso é inevitável. Eu acho que conforme a gente vai ganhando, vai crescendo, a confiança vai aumentando. Mas a gente tá muito feliz com o que está acontecendo e é continuar trabalhando forte. Se eu perguntei isso para o Jô, você tem expectativa da próxima convocação ser lembrado pelo Tite, já que também o futebol europeu está voltando só agora e tal, e vocês estão na melhor fase aí do time e na temporada? É lógico que se cria uma expectativa até por tudo que se vem falando, mas acho que eu tenho a cabeça bem tranquila quanto a isso. Lógico, se você me perguntar se eu quero ser convocado, é óbvio que eu quero ser. Eu acho que eu jogo futebol e eu acho no futebol você quer representar a sua seleção, quer estar na seleção, mas sempre respeitei todos os jogadores que o Tite vem sendo convocado, e se eu for convocado vou ficar muito feliz com certeza, e se não for, vou continuar trabalhando forte para um dia ser chamado. Cássio, como é que vocês lidam com essa invencibilidade? São 31 jogos, não é pouca coisa, e agora faltam 6, até uma contagem agressiva para atingir a maior invencibilidade da história do clube. É claro que vocês tentam ficar fora, mas isso está sempre o pessoal falando e batendo nisso. Como é que vocês tentam não levar essa pressão extra para um jogo, para entrar em campo? Não, a gente não leva. Acho que isso acontece a pressão aqui fora, dentro do nosso vestiário, nosso dia de treinamento. Isso a gente nem... Para ser bem honesto, eu fiquei sabendo por vocês no jogo passado que a gente tinha conseguido alcançar a marca de 30 jogos, né? Foi, né? No jogo passado contra o Fluminense, hoje 31. Mas a gente lida com naturalidade. Eu acho que a gente... Quanto mais tempo ficar com essa visibilidade, vai ser melhor. Sabemos que nós somos uma equipe invencível, mas até que nós continuarmos ganhando, pontuando, vai ser muito bom. Então, continuar com humildade aí, e a gente consegue deixar isso de fora e somente pensar nos nossos adversários. Obrigado, goleiro Cássio. Do Cássio para o técnico Fábio Carilli. Os 4 da frente hoje são jogadores que não vêm jogando, não são os titulares no momento. Todos sabemos que é Jadson, Rodrigo e Romero trabalhando por trás do 9. Então hoje foram 3 jogadores que dificultou também. Eu falei na preleção hoje, vamos errar mais do que o normal, né? Questão da engrenagem, questão do entrosamento, né? Isso dificultou também a participação do Casim. Mas esse jogador de frente, de pivô, que precisa de jogo, né? Tem treinado bastante forte, mas se ele entra ali com uma equipe que está mais entrosada, pode ter certeza que o rendimento dele poderia ter sido melhor. Fábio, eu de novo. Eu sei que você não gosta. Pois é, tá aí a palavra do Fábio Carilli depois da vitória do Corinthians, 2-0 sobre o Patriotas. Corinthians tranquilo, né, Rodrigo Bueno? Tranquilo, né? Corinthians agora espera Racing, possivelmente time argentino de tradição, grande adversário, o Independiente de Medellín, mas o Corinthians muito forte, mesmo com alguns jogadores que não são titulares. Já tinha acontecido isso na partida de ida contra o Patriotas fora de casa. O Corinthians passou sem tanto susto, jogou melhor hoje do que na Colômbia, quando quase perdeu essa invencibilidade. Gol no finzinho naquela oportunidade, dessa vez 2-0. O Corinthians, sem muito problema, passou de fase. E com um time alternativo, né? Sem usar a força máxima hoje, né? Como eu falei, já tinha utilizado jogadores que são reservas na partida de ida. Então, nesse confronto, no placar agregado, se você olhar 3-1, né, foi até um pouquinho apertado, mas vitória e classificação tranquilas do Corinthians. Daqui a pouco tem mais do Corinthians, mas o presidente do Corinthians está falando ao vivo na Arena. Todo jogo é difícil, uns menos, outros mais, mas as dificuldades existem para todos os jogos. A torcida pediu pelo Pedrinho, ele entrou e acabou fechando a vitória com um super gol, um golaço no final da partida. Qual a situação dele em relação ao Corinthians, presidente? Essas promessas no futebol brasileiro surgem, brilham um pouco tempo e já vão para a Europa. Não será o caso do Pedrinho? Eu não posso te responder pelo futuro, né? Ele tem contrato conosco longo, começou a atuar agora no profissional, então temos que ter bastante bem devagar nisso aí para a gente ver o que vai acontecer, mas no futuro eu não posso te responder. Agora, em relação ao goleiro Walter, para encerrar de vez o São Paulo realmente procurou pelo Walter, presidente? Nunca procurou o Corinthians para falar de Walter.
Isso eu venho falando faz tempo, vocês já me ouviram falar por diversas vezes. Não, o Corinthians não foi procurado. Agora, para o jogo de fim de semana contra o Flamengo, é muito esperado por todos. O Flamengo, um dos favoritos também ao título do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Corinthians pode ampliar ainda o timão na liderança do campeonato. Está sendo preparado alguma coisa especial para esse clássico ou vai ser mais um jogo normal? Jogo normal, é o que eu digo. É o Flamengo, lógico que é uma grande equipe. Mas vale os mesmos 3 pontos que nós jogamos com o Avaí, com o Atlético Goianiense, com qualquer outro clube, é o mesmo 3 pontos. É um jogo difícil? Óbvio que é um jogo difícil, o Flamengo é um grande time, mas vamos jogar de igual para igual, sem problema nenhum. Presidente, boa noite. A torcida ficou eufórica com a informação, né, de que o Corinthians se acertou primeiro com o Pablo, aí depois de uns dias também com o Bordeaux. Queria que o senhor passasse um pouco de informação, se procede mesmo, está tudo acertado entre todas as partes, o Pablo definitivamente é jogador do Corinthians. Não podemos dizer isso ainda porque faltam alguns detalhes, as coisas estão bem encaminhadas, mas não estão fechadas. Então a gente tem que ir devagar, acredito eu que mais uns dias aí a gente consiga arredondar tudo. Está muito bem encaminhado, podemos dizer assim, mas ainda não está fechado. Será mesmo nessa linha de uma parte em dinheiro e uma parte com os direitos do mal concedidos ao... Estamos negociando nessa linha, mas os valores ainda não estão bem arredondados, é por isso que as coisas ainda não se chegaram ao fim. E até com a lesão do Pablo, com a demora na recuperação do Wilson, isso acelera uma busca do Corinthians por mais um zagueiro para compor o elenco, Roberto? A gente vai aguardar um pouco, é uma preocupação que a gente tem, porque o Wilson deve demorar um pouco mais, talvez o Pablo não, a gente está monitorando aí, vendo o que nós vamos fazer ainda, mas é uma preocupação. Alguém sai, presidente? Ou o senhor está convicto de que a possibilidade real de títulos nessa temporada com o brasileiro, ainda sul-americana, o jogador dessa vez não vai querer sair, o que facilita o trabalho do senhor em mantê-los? Olha, é o que eu falo, a gente nunca pode falar não, porque não sabe, até porque todo contrato tem multa, então se alguém exercer a multa, não sou eu que vou falar não. Mas se depender da vontade do clube de liberar alguém, essa vontade não existe. Nós queremos ficar com esse mesmo time até o fim da temporada e vamos brigar para tentar conquistar tudo aquilo que a gente está disputando. Presidente, o senhor acredita que, diante dessa fase do Corinthians, na próxima convocação do Tite, muitos estarão lá? O senhor acredita pessoalmente? O Brasil é muito rico em jogadores, né? Tem muitos jogadores. Mas o Tite conhece bem os jogadores que atuam aqui no Corinthians, tem chamado alguns jogadores do clube, eu acho que vai chamar. Vai continuar chamando, talvez apareça com alguma novidade, como o Cássio, talvez, eu não sei. Vamos aguardar, se isso acontecer, ficaremos felizes. Presidente, o senhor tem proposta por alguém? Porque agora mais um clube, né? Foi falado pelo Arana, que foi o Sevilha. Então, assim, o senhor tem proposta hoje por algum titular do Corinthians? Não tem proposta para ninguém. Nem do Sevilha também não chegou nada. Presidente, você falou recentemente sobre a briga que o senhor tinha pelo retorno da arquibancada antiga, como a gente conhecia, principalmente na década de 90, com bandeiras. E saiu a notícia essa semana de que vai ser liberado aqui no estado de São Paulo o retorno das bandeiras, dos instrumentos. Como que você recebeu essa notícia? Eu estava na reunião. Eu participei da reunião e briguei por isso também. Acho legal, acho importante isso voltar a ter festa no estádio. A gente tem que ter manifestação no estádio e manifestação sadia, não é manifestação por briga. Então eu acho que as torcidas até hoje se comportaram, mereceram que eles flexibilizassem as punições e eu acho que vai dar certo, vai ficar o estádio mais bonito, mais legal e deixa todo mundo contente. Ainda nessa linha de torcedores, é o 13º jogo. Aí o presidente Roberto de Andrade, depois da vitória do Corinthians, mas lá no Mineirão, o técnico Cuca. Voltamos para falar mais um pouco sobre a vitória e a classificação do Corinthians contra os Patriotas essa noite, lá na Arena Corinthians. Vou aqui na tela com os meus amigos Éder Reis e Felipe Facincani, que vão falar dessa vitória do Timão. Boa noite para vocês. Boa noite, Zailan. Pois é, o Corinthians venceu, não teve muita dificuldade, foi considerado time alternativo. Faltaram aí 4 peças titulares, o Fagner, o Rodriguinho, o Romero, o Jô não jogaram como... Aliás, alguns nem relacionados foram. O Jô ainda entrou no jogo. Romero estava à disposição. Fagner e Rodriguinho nem no banco ficaram. Jogadores que vão voltar agora no final de semana para encarar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Mas
também não precisou. O Corinthians não precisou desses jogadores. Foi muito bem sem, não passou sufoco. E manteve o padrão, né, Éder? Ótima noite para você, pro Ilan, pro Bueno, para todo mundo ligado conosco aqui nos canais Fox Sports. Manteve o padrão de atuação, foi um time diferente, pelo menos no papel. Dentro de campo um pouco mais acelerado, até pela característica dos jogadores que estavam em campo. O Léo Príncipe, por exemplo, é um lateral que ele é um pouquinho mais agudo que o Fagner, que hoje tem uma marcação, né, um pouco mais centralizada ali naquele setor da lateral direita. Na zaga, o Pedro Henrique é um zagueiro mais rápido que o Pablo, que por sinal é um jogador muito mais técnico e fez falta, evidentemente. No meio de campo, com as entradas do Marquinhos Gabriel e do Giovanni Augusto, nas vagas do Jadson, que está machucado, e também do Rodriguinho poupado, foi um Corinthians mais agressivo, mas ainda assim sem aquela qualidade técnica tão peculiar da temporada. E no ataque, então, nem se fala, né? O Cleiton, em relação ao Romero, é um jogador com um pouco menos de inteligência, um jogador que ele é mais rápido, tenta buscar mais o gol, tromba mais à frente, essa bola não valorizada tanto ali no setor ofensivo. E o Casinha é um trombador, né? O Casinha é um jogador que se mexe de um lado para o outro, mas muito mais lento que o Jô. Então o Corinthians, apesar de ter estruturalmente um padrão tático bem definido, foi um time com características individuais diferentes daquele da temporada. É que o Patriotas, claro, é uma equipe muito frágil, né? Não ofereceu qualquer tipo de perigo e o Corinthians, em 2 lances praticamente esporádicos no jogo, matou a partida. Bom, o Pedrinho marcou nesse jogo, o Balbuena marcou no primeiro tempo. No finalzinho do jogo, o Pedrinho, que você vê aí, marcou o gol, o segundo gol do Corinthians, e o Gudrian conversou com o Pedrinho. O Corinthians alcançou 31 jogos invicto, se classificou na Copa Sul-Americana e um dos destaques da partida está aqui ao meu lado, o meia Pedrinho. A torcida pediu por ele, entrou no segundo tempo e fechou a vitória corintiana com um golaço, Pedrinho. Descreve esse gol pra gente, vai. Realmente, foi uma jogada ali onde a bola foi lançada e o Jô sempre ele ganha na cabeça, ou ele resvala, ou ele domina. E eu pude acreditar ali, ela passou, entrei no corpo com ele, o goleiro vinha e deu um toquinho por cima. É um momento inexplicado para mim agora. Como é que foi ouvir a torcida pedindo o seu nome? Como que tá sendo isso para você? É algo gratificante, cara. Que eu nunca achei que eu pudesse chegar nesse nível de a torcida tá pedindo meu nome. Meu pai sempre fala comigo, eu ligo para ele todo dia. Ele fala, filho, cada grito que a torcida pede você é um arrepio para mim, porque meu pai vem de um lugar pobre, onde ele nunca poderia imaginar que eu estaria aqui hoje. E com o primeiro gol como profissional, tenho que dedicar a ele, a minha mãe, a minha irmã e a todos que torcem por mim lá de Maceió. O pessoal deve estar super emocionado, né? Realmente, meu pai, certeza, desde quando eu passei no Corinthians, quando ele fala de mim, ele começa a chorar. É um cara abençoado, e o que eu puder fazer para eles ficarem felizes, eu vou ficar feliz longe deles. Tenho certeza que agora eles estão lá em casa comemorando muito, muito alegre. Como é que é o nome deles? Manda um beijo aí para eles, pra gente encerrar a entrevista. Pedro, Luciana, Luana, Laila, beijão, amo vocês. Seu pai qual é? Pedro. Oh, seu Pedro, parabéns, Pedrinho. E pro seu Pedro, um abraço aí. A gente volta aos estúdios dos canais Fox Sports. Valeu, Gudrian. Portanto, você viu aí o Pedrinho emocionado, jogou bem, tem talento. O Pedrinho tem futuro, o Pedrinho é bom jogador, fez o segundo gol do Corinthians e o Corinthians agora só volta a se preocupar com a Copa Sul-Americana em setembro e deve encarar o vencedor do jogo entre o Racing da Argentina ou o Independiente Medellín. Está mais pro Racing, o Racing que venceu a partida de ida por 3-1. Tá certo, Felipe Facincani? Tá certo, e tá aí o Pedrinho, mudou o jogo, o Corinthians que precisava de um atacante agudo, um atacante rápido, com mais criatividade. Fábio Carille tem aí um certo problema, né, mas positivo, uma certa dor de cabeça na temporada, porque o garoto tem crescido. Claro que o Romero é a válvula daquele setor que é muito importante hoje, mas com o desempenho de um Pedrinho que está subindo e jogando bem, Romero que abre os olhos aí, porque o jogador tem talento e ele é diferenciado para esse atual momento, para esse elenco do Corinthians. Valeu, José Ilan. Boa noite para você. Corinthians 2-0 em cima do Patriotas. Um abraço. Abraço, Éder e Facincani, trazendo tudo sobre a classificação, vitória do Corinthians. Pedrinho é mais uma dessas promessas que estão surgindo aí no Corinthians, né, Rodrigo? Promessa já quase realidade, porque muitos times de ponta na Europa já estão de olho nele, monitorando, né? Cada vez mais clubes do porte do Barcelona, do Real Madrid, vêm para o Brasil, né? Tem olheiros, gente que trabalha aqui já vislumbra tirar jogador, como foi o Vinícius Júnior, por exemplo, muito cedo. É o caso do Pedrinho, o Corinthians muito em breve corre o risco de perder esse talentoso jogador.